Pessoal, bora iniciar aqui, né? Mais um treinamento. Hoje decidi falar aqui com vocês sobre DR, né? O interruptor diferencial residual. Essa foi uma escolha, né? Devido a alguns problemas que eu venho pegando na área. Eu vi a dificuldade de alguns técnicos, alguns eletricistas, colegas, em estar identificando o real motivo de estar desse dispositivo, né? Quando está na linha, ele vem a desarmar. Às vezes a turma não conhece o princípio de funcionamento do dispositivo e simplesmente tiram ele do circuito para liberar o equipamento para o cliente, entendeu? Eu já fiz os atendimentos onde tinha um problema na carga, né? Tava com a fuga de corrente e conseguimos resolver e permaneceu o DR lá, né? Então vamos iniciar aqui, né? Basicamente, né? Iniciar pelo saber qual é a função do DR, né? Ele foi dimensionado para pegar pequenas fugas de corrente em circuitos elétricos. Aí ele vai fazer o seu acionamento assim que detecta uma fuga de corrente. Ou seja, detectou uma fuga de corrente depois do interruptor, a corrente que entrou é diferente da corrente que saiu, ele vai desarmar, porque ele entendeu que em algum ponto do circuito, seja um equipamento que está dando fuga para massa, ou um cabo decapado que está encostando em uma estrutura que esteja dando fuga de corrente, ele vai desarmar, né? Aí, o que a NBR 54 obriga, né? Que a corrente de fuga máxima, né, desses interruptores sejam de 30 mA, né? Ele já vem com a nomenclatura, né, da linha e do neutro, né, que eu trouxe 220 volts, se for 220 volts, ou os 110 volts e aqui o outro lado do neutro. A alavanca de acionamento, né? Nós vemos aqui a tensão, né, que ele suporta, tensão de trabalho, né? Vemos aqui o tempo de atuação, né, que é um tempo menor a 0,1 segundo, ou seja, aproximadamente 100 milissegundos, é um tempo até considerado razoável, né, dependendo aí da resistividade da pessoa. Ela vai levar um sustozinho, mas vai ficar bem, certo? A corrente nominal de fuga, né, do dispositivo para atuação da proteção, 30 mA, conforme manda a NR, né? Aí aqui nós temos um diagrama, né, no própria cara do dispositivo, que dá para entender aqui mais ou menos o princípio de funcionamento, né? Tem a parte de seccionamento aqui em cima. Temos aqui o toroide, né, que é na verdade um TC, que esse TC, cada fase que está entrando aqui, está enrolado nesse TC aqui, está gerando um campo magnético nesse toroide, e esse toroide está conectado a um pequeno relé, que esse relé faz a comutação, né? Mais na frente eu vou explicar bem direitinho. E aqui, né, ele tem um circuito de teste, né, onde ele simula, fecha um dispositivo. Deixa aqui como dá uma diferença de corrente, porque eu tenho uma corrente que passa pelo toroide e a outra que está antes do toroide, e eu consigo ter uma diferença de fluxo magnético no toroide, e ele desarma o dispositivo, a alavanca, certo? Vamos passar aqui para nós ver agora o que a NBR 5410 fala, né? Aqui no tópico 5.1.3.2.2, né? Ele diz que ele especifica aqui os casos em que o uso desse dispositivo diferencial residual se faz obrigatório, né? Como nós vimos aqui, a corrente, né, de fuga tem que ser igual ou inferior a 30 mA. É uma recomendação, né, que todo fabricante tem que seguir isso, igual ou inferior. Pode ter uma corrente de fuga menor que 30 mA? Pode ter, assim como a máxima tem que ser 30. Não pode ter uma corrente de fuga máxima, porque 30 segundo a NR, né? E a aplicação dele, né? A aplicação é em que aparelhos eles são, em que pontos eles são obrigatórios. Aqui nesse caso, ele especifica que são em circuitos que sirvam de utilização dos locais contendo banheiro, banheira ou chuveiro, né? Ou seja, você tem na sua casa um chuveiro elétrico, tem uma banheira de hidromassagem,
Esse circuito que alimenta essas resistências, né, que aquece o chuveiro elétrico, tem que ter obrigatoriamente um DR na linha, né? Tem que ter o DR no circuito para que, caso tenha uma fuga de corrente nesse chuveiro, venha desarmar o circuito antes que o usuário, né, do chuveiro ele tome um choque. Temos aqui o circuito que alimenta tomadas de corrente. Essa de correntes que ele fala é corrente alternada, né, senoidal, situada em áreas externas a edificações, ou seja, tomadas que estão sujeitas a intempéries, né, de chuvas, umidade, que podem vir que alguma pessoa, né, possa vir a encostar na parede ou numa tubulação de metal que essa tomada esteja próxima e ele venha levar um choque. Então, para evitar que isso ocorra, é obrigatório, né, o uso do DR nesse circuito que alimenta essas tomadas externas, certo? Aqui também tem tomadas situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos externos. É a mesma coisa, você tem uma lavadora de alta pressão na garagem, aí você vai pegar e ligar uma extensão numa tomada na sua sala, né? Essa tomada que está lá na sua sala tem que estar sendo alimentada por tem que estar no circuito, tem que ter um DR. Porque se você está lavando seu carro, sua moto lá na garagem, né, ligou a extensão, puxou, ligou sua máquina de alta pressão para lavar seu veículo e ele não tem a proteção, se esse equipamento tiver com uma fuga de corrente ou o cabo decapado, você arrastando para um lado para outro e ele não desarmar, a área vai estar úmida e você pode vir levar um choque e morrer, certo? Em circuitos locais, em locais de habitação, que sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderia, tem tomadas e esses pontos vão estar sujeitos a serem lavados ou pode vir a ser molhado devido a uma enchente ou a algum tipo de dispositivo de água que esteja passando lá no local, um circuito de combate a incêndio que vai ter umidade, vai ter pressurização de água caso ocorra um incêndio. Esses locais têm que ter o DR para proteger as pessoas e os animais daquele local, né, daquela habilitação. E em locais, né, em circuitos que em edificações não residenciais, ou seja, aquelas comerciais, né, que sirvam de pontos de tomada situados em cozinhas, copas, lavanderia, é a mesma coisa do de cima, né? Se o local está sujeito a pegar chuva ou a ser lavado, tem que ter o DR, né? Então vamos aqui para um gráficozinho do porquê que a NBR, né, a NBR 5410, por que ela regulamenta 30 mA, né? 30 mA é a corrente máxima, né, que eles entenderam, né, devido aos ensaios, que o corpo vai ter apenas contrações, né? Dependendo da resistência elétrica do corpo, ele vai ter entre 15 a 30 mA contração muscular, ou seja, aquela fechada de mão quando você tem um contato direto, aquela descidazinha, né? Ou seja, é uma corrente que você vai sentir o impacto, né? Vai ter um desconforto seu organismo, mas é uma corrente que não vai chegar ali matar assim instantaneamente, né? Nem ali queimar. Acima de entre 50 e 100 mA, ele pode ter queimaduras graves e paradas respiratórias, certo? Entre 200 e 500 mA, nós temos ali uma fibrilação cardíaca, né? Perda de ritmo cardíaco, que dependendo da pessoa, da idade, né, já pode comprometer aí gravemente a vida dela. E 1000 mA, ou seja, 1 ampere. 1 ampere a pessoa já pode vir a ter parada cardíaca, ou seja, o coração vai parar de bater e a pessoa pode vir a falecer se essa corrente, né, de 1 mA atingir o organismo da pessoa, né? Aí, para ter uma noção, né, de potência, se vamos aqui pelo triângulo das potências, né? Potência
aquela regrinha básica, corrente vezes tensão. Então, se eu quero descobrir aqui qual a corrente passa em um equipamento na minha área, eu vou dividir a tensão pela a potência pela tensão. Então, vamos supor que nós temos um equipamento de 220 watts dividido em uma tensão, né, sendo alimentado em uma tensão de 100 220 volts. Nós vamos ter aqui 1 ampere de corrente circulando por aquele circuito. 1 ampere. O que é que eu quero chamar a atenção com isso? Que se em uma rede de 220 volts o meu equipamento tem apenas 220 watts, tem 1 ampere e 1 ampere pode matar, é de suma importância o equipamento. Olhando para o lado de um dispositivo de área, vamos supor que um chuveiro elétrico que tenha 3.500 watts, que é o normalmente nós temos no mercado, ligado em uma rede 220, que é aqui onde nós estamos, né? Qual vai ser a corrente, né? Nós vamos lá, corrente vai ser igual 3.500 watts dividido para 220 volts. Fazer essa soma, nós temos que o resultado vai ser de 15,9 ampere, ou seja, 15,9 ampere, né? Uma corrente muito alta para o nosso circuito. Então se faz realmente necessário esse dispositivo, né, do DR, para garantir que ele vá abrir o circuito e o usuário não venha tomar um choque e chegar até uma parada cardíaca, né. Aqui eu tenho uma vista aberta do dispositivo, né, com a parte dos contatos, né, a entrada, a saída, que é um DR de 4 polos, 4 terminais. Temos aqui que ele chama de transformador toroidal, né, ou TC, né, um transformador de corrente. E nele que se mede a corrente, que vai fazer os cálculos do desequilíbrio, né, que vai acionar o relé, que vai fazer o desarme da chave, né, vai seccionar, vai abrir o seccionamento. Aqui é um monofásico, né. Aqui temos o mesmo toroide, as bobinas aqui entrando, né, e aqui é a saída. Na verdade isso aqui é um bifásico, né, tem duas entradas, tem dois dispositivos, duas entradas, duas bobinas aqui e um do circuito que bate o relé para desarmar o mecanismo, certo? Chavezinha de arma, o testezinho, né, que se faz no circuito. Aí vamos continuando aqui. Esse daqui é o fluxo, o diagrama, né, do que acontece naquele toroide, né? O que aqui é o DR, certo? O DR entrando a fase e o neutro. Quando nós acionamos a chave para on, os contatos fecham, né? E no fio elétrico, né, começa a ter um fluxo de corrente, né? Um fluxo de corrente. O fluxo de corrente passa pela bobina que está em volta do toroide, certo? Isso aqui é o toroide. Essa bobina injeta um campo magnético, cria um campo magnético, né, com sentido, né, norte-sul. E essa outra corrente, né, e essa outra bobina, a de volta, tem a corrente de saída, né, corrente de saída. E o campo magnético dela, ela é posta de tal forma que o campo magnético fique cancelando com o campo magnético da outra fase. Então vai ser norte e sul também. Norte e sul. O que acontece? Quando os campos magnéticos se encontram, eles vão ter um sentido de fluxo tal que sul com sul se cancela. Então fio 1, né, que é o fluxo magnético 1, vai ser igual
ao fluxo magnético 2, que esse daqui vai ser igual a 0, né? Eles vão se anular aqui, ou seja, dentro desse circuito, né, eles vão se anular no ponto. E perceba, essa outra bobina é uma bobina que aciona o relé, que faz o desarme da alavanca de seccionamento para desligar o DR em caso de fuga de corrente. Como assim? Nós vamos aqui, né, vemos o nosso circuito. O que acontece? Ele está tendo um fluxo de corrente, vai para a carga normal. Ligou, voltou um fluxo normal. Supomos que tenha uma fuga de corrente na carga. Aqui vai ter uma corrente I1 de tal magnitude, e aqui vai ter uma corrente I', uma corrente diferente da corrente I1, pois ela está ocasionando uma perda aqui no dispositivo, que aqui é uma churrasqueira elétrica. Vamos supor que ela está com fuga para massa, a carcaça dela está perdendo corrente para massa. O que acontece? A corrente que está entrando vai ser maior do que a corrente que está saindo. Logo, esse campo magnético vai induzir um campo magnético no toroide, que por sua vez vai gerar um fluxo de corrente. Esse fluxo de corrente que vai ser gerado no toroide vai induzir uma tensão induzida nessa outra bobina do relé, que por sua vez vai criar um fluxo de corrente para o relé. E nesse relé, o A1, o A2, o relé vai ser energizado e ele vai, quando ligar, ele vai desarmar o DR por conta do desequilíbrio e vai abrir o circuito. Basicamente assim que ele funciona. Pelos campos magnéticos ele consegue ter esse desequilíbrio. Nós vamos ver aqui o exemplo do lado. O exemplo do lado mostra justamente isso que eu falei agora, mas em um diagrama menos poluído, né? Aqui ele fechou o circuito, existe uma corrente de fase, corrente de neutro, está girando em torno do toroide. A carga tem uma fuga. Essa bobina está criando um campo magnético e está criando uma corrente induzida, e aqui, que está circulando no toroide. Como tem uma fuga, a corrente A tende a ser maior, e A é maior do que a corrente B. Vamos dizer aqui que aqui é IA e aqui é IB. Corrente sendo maior, ela consegue vencer a força do fluxo magnético, que por sua vez gera uma tensão induzida nessa outra bobina. E a tensão induzida gera um fluxo de corrente, pois estamos falando aqui de um circuito fechado. Ele alimenta o relé, o A1 e o A2 do relé, que por sua vez ele vai fazer o seccionamento e a abertura da chave, e assim desligar o circuito que está sendo alimentado por esse interruptor diferencial residual, certo? Então é basicamente assim o princípio de funcionamento, né? Espero que esteja claro, deu para entender como é que é feito. E aqui eu deixei um espaço, né, para desenho de mão livre, mas eu acredito já que naqueles 2 slides deu para perceber bem direitinho. Aí uma pergunta que vocês podem fazer, né, se pode botar o DR, apenas o DR no circuito, né, no painel de distribuição, como o dispositivo principal para derivar a carga. Depende. O DR ele é um interruptor, então ele não vai proteger contra curto-circuito ou sobrecarga. O DR ele é para proteger fugas de corrente, proteger pessoas, não é para proteger o circuito, ok? Então nós temos que colocar aqui talvez um DDR, um disjuntor diferencial residual. Aí sim, aí nós podemos botar apenas um DDR aqui
no primário, para fazer a derivação e proteção do circuito contra sobrecarga e proteção contra fuga de corrente, né? Uma observação que eu quero fazer é referente à importância do DR, né? O que acontece em relação ao grande consumo de energia? Às vezes o cliente está reclamando de um grande consumo de energia. Ele tem um circuito e esse circuito ele está com uma fuga de corrente, certo? Tá com uma fuga de corrente na linha, né? Tem uma fuga de corrente, tá dando aqui fuga. Essa corrente de fuga, né? E o cliente ele tá pagando porque tá passando pelo relógio da Enel. Ou seja, a Enel tá computando essa tensão que ele tá perdendo aqui. E o cliente nada de perdendo, pagando por energia, pagando caro. Aí o cliente, o eletricista que não sabe, vai lá, diz que é os cabos elétricos do inquilino, né, da pessoa, do cliente, diz que condena o cabo, ele troca todo o cabo do cliente, é um gasto absurdo, resolve o problema. No entanto, em vez de ele ter aquele custo todo que pode vir a mais de R$1.000, R$2.000 aí, dependendo da casa da pessoa, né, e da mão de obra, em vez dele ter todo esse gasto, se ele tivesse uma seletividade de circuitos aqui, DRs, né, por determinados pontos estratégicos da casa, ele poderia pegar essa fuga de corrente, né, pelo próprio dispositivo e evitar esse gasto todo nessa reforma e deixar o circuito dele ainda mais seguro, né? Ainda mais seguro, já que ele teria com uma proteção melhor ali para a residência dele. Então é isso, né? Eu espero que tenha ficado claro essa parte espero que tenha ficado claro o princípio de funcionamento dele, como ele funciona, né? Tem uma carga lá, como é que ele funciona, espero que tenha ficado claro. E eu deixar aqui também as referências, né, que eu fiz a pesquisa, de onde foi cada local aqui que eu tirei. Teve TCC, teve uma galera do YouTube que eu tirei como referência, teve aqui o link da NBR 5410, caso vocês queiram estar pesquisando e consultando aquilo que eu apresentei aí, certo? Nada foi tirado da minha cabeça, tudo tem embasamento técnico e científico. E por hoje é só, ficando por aqui.